Fala, meus queridos DevVitas, eu sou o Matheus, desenvolvedor de software e fundador da CruzVita. Hoje vamos iniciar o nosso primeiro curso online, a nossa primeira aula sobre algoritmos. Vamos de vez acabar com esse tema que causa tanta confusão, mas na verdade é tão simples e tão fácil de ser aplicado. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também não deixe de seguir a gente no Instagram. A gente tem muito conteúdo bacana, tem posts diários no nosso feed, principalmente para você que está aprendendo a programar, que está querendo entrar, que está querendo ingressar nessa carreira tão promissora. Lá tem conteúdo diário que vai te ajudar muito com isso, então segue lá, @CruzVitaDS, beleza? Bora nessa? Como já falamos no nosso canal, algoritmo é um bom start para quem está começando, para quem está entrando na área de programação. E a ideia desse vídeo, a ideia dessa primeira aula é uma introdução ao tema, a gente descomplicar um pouquinho esse termo e trazer um pouco para o nosso mundo real, para como realmente a gente utiliza no nosso dia a dia. Beleza? Bom, vamos lá. O que é algoritmos, afinal? Algoritmo nada mais é que uma sequência de tarefas, sequência de passos, para solucionar um determinado problema já conhecido. E nós, como programadores, o que nós queremos? Nós queremos desenvolver soluções digitais, seja através de aplicativos ou soluções webs, né, ou até mesmo soluções desktops, para determinados problemas, né? Ou seja, algoritmo. O que é uma aplicação? O que é um software? O que é um app? Nada mais é do que uma sequência de passos a serem executados, né? Uma sequência de tarefas a serem executados conforme foi programada. Ou seja, mais uma vez, algoritmo. Tudo é algoritmo, né? Basicamente é isso. Dados esses exemplos, alguns vão me perguntar: Matheus, mas então, você está tão ligado à programação desse jeito? Não é melhor a gente aprender primeiro a linguagem de programação e depois aprender algoritmo? Não necessariamente, tá? Pode ser uma hipótese, mas eu não prefiro dessa forma e vou explicar por quê. Quando a gente desenvolve um programa, um software, né, baseia-se que a gente tem um problema, como foi dito, né, um software, um programa para resolver um problema, e logo se a gente tem esse problema, quando a gente começa a codar, significa que a gente tem uma solução, certo? Se a gente tem uma solução, a gente tem uma série de passos em sequências para resolver esse problema. E aí é onde fica o algoritmo. Perceba que ele fica antes mesmo da solução, antes mesmo da implementação daquilo. Por isso que eu acho muito mais interessante você começar logo estudando o algoritmo. Beleza? Eu acho que para alguns ainda está um pouco confuso e eu gosto de, nessa etapa, trazer um exemplo do nosso cotidiano, né? Colocar ali a nossa rotina dentro da explicação. Vamos lá. Como que a gente pode colocar o algoritmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Vamos dar um exemplo bem simples e prático. Vamos criar um algoritmo, vamos imaginar um algoritmo para ligar um carro. Vamos imaginar o nosso ponto inicial desse algoritmo. A gente está fora do carro e está entrando no carro para poder ligar ele. O primeiro passo seria abrir a porta do carro. E aí a gente já pode incluir uma validação, uma verificação, uma condicional. Qual seria? Se o carro estiver aberto, eu entro. Se estiver travado, eu destravo o carro. Bom, temos uma condicional com dois passos diferentes dependendo do resultado dela. Isso é muito comum em algoritmo. Entramos dentro do carro, vamos fazer uma outra condicional. Vamos verificar se o carro está engatado. Se estiver engatado, eu vou desengatar o carro. Se não, eu vou colocar a chave no contato e dar a partida. E aí a gente vai começar a simular e imaginar uma série de coisas. Tudo isso são passos, são condições, como vocês viram, são uma sequência de fatores que devem ocorrer de forma sequencial, ou seja, tem uma ordem lógica das coisas, você não consegue ligar o carro sem estar dentro dele, certo? Então o algoritmo ele vem muito dentro desse pilar, ele tem essa questão da ordem sequencial, e aí a gente já vai começar a ligar as coisas com lógica, né, com lógica de programação, enfim. Mas é bem por esse lado. Então, você viu como que é simples e prático? O algoritmo, ele está em quase tudo. Basicamente, ele está em tudo no nosso dia a dia. Ele está no aplicativo que você acessa, ele está na televisão que você assiste, quando você muda um canal, ele está até mesmo naquela receita de bolo que você tanto ama. Tudo basicamente, se a gente começa a imaginar, e aí vem a grande mágica de você começar a estudar algoritmo antes, porque você começa a imaginar as coisas e começa a pensar em passos sequenciais, em soluções, em tomada de decisões baseado naquilo que você já conhece de algoritmo, beleza?
Legal? Bom, agora para finalizar, para dar um gostinho a mais dessa aula, vamos colocar na prática, vamos colocar no computador, vamos imaginar mais ou menos como que a gente faria um algoritmo? Bom, pessoal, para esse pequeno exemplo que a gente vai ter aqui, eu vou usar o português estruturado, eu vou usar a ferramenta Portugal Web Studio. Beleza? É uma ferramenta muito simples. O que é o português estruturado? É linha de código? É uma linguagem de programação? É uma pseudo-linguagem de programação. É uma linguagem mais acadêmica, mais para a gente poder praticar, mais para a gente poder estudar do que de fato realmente uma linguagem de programação, tá? Mas ela tem ali alguns conceitos, né, baseado em linguagem de programação, mas não é. E o muito interessante é que ela é toda em português, né? O que facilita muito a gente poder trabalhar algoritmo com ela, tá? Eu vou explicar um pouco depois mais detalhado no exercício, mas aqui é só um pequeno exemplo, beleza? Vamos lá. O site é Portugal, tá aqui na nossa tela, beleza? Vai estar na descrição também, tá? Eu vou deixar aí na descrição para vocês poderem utilizar. Tem tanta opção para a gente utilizar via desktop quanto também web. Eu vou aproveitar, como é só um exemplo, vou usar via web, tá? Tem uma série de vantagens aqui nesse caso, mas é só porque realmente é um exemplo, beleza? A cara inicial do site é aqui, você clicou em começar a editar, ele vai abrir para você essa estrutura, essa ferramenta aqui, né, de Portugal, para utilizar português estruturado, beleza? Vamos lá, a gente tem aqui um pequeno exemplo, tá? Então, como eu falei, a gente tem um início aqui para o nosso algoritmo, beleza? Inicia com o nome programa, tem a função início, e aqui baseado, né, como você pode ver aqui nessas cadeias, a gente tem a função dentro do início, beleza? Isso aqui eu vou explicar com mais detalhe para frente, pode ficar tranquilo. Aqui é só para a gente exemplificar como é que funciona na prática. A gente tem algumas variáveis, não se preocupe também, vou explicar tudo isso aí. A gente definiu aqui A, B, soma, subtração, sub, multi e div, certo? E aqui eu tenho os comandos. Lembra que o algoritmo é o passo a passo de como que aquilo tem que ser feito para uma determinada solução? O que a gente espera aqui de final? Eu espero que seja feito alguns cálculos baseado em duas entradas de dados que eu vou fornecer. No meu caso vai ser digite o primeiro número, e aí o usuário digite um número, e digite o segundo número, o usuário vai digitar o segundo número. Baseado nessas duas entradas de dados, eu vou fazer ali a soma, a divisão, a multiplicação e a subtração, beleza? Vamos colocar aqui para rodar o nosso programinha, tá? O nosso algoritmo. Ó, já apareceu aqui, digite o primeiro número. Vamos lá, eu vou digitar aqui 10, dá Enter. Digite o segundo número, eu vou digitar 15, dá Enter. Ele já printou aqui pra gente no console o número. A soma dos números é igual a 25, a subtração dos números é igual a menos 5, a multiplicação dos números é igual a 150 e a divisão do número é igual a 0,66666. Beleza? Então é isso, né? Aqui vocês estão vendo um exemplo real de um algoritmo no qual, dado duas entradas de dados numérico, ele faz a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão desses números e apresenta na tela. Algoritmo é basicamente isso. Lógico, aqui a gente está colocando no exemplo simplificado, mas poderia ser qualquer outra coisa, dado uma entrada, tem um processamento e depois tem uma saída baseado em passos a passos sequenciais. Beleza? Bom, é isso, galera. Essa foi a nossa primeira aula, a introdução ao nosso curso de algoritmo. Pode ficar tranquilo, tudo aquelas letras, tudo aquilo que você não entendeu, eu vou explicar ainda muito bem. A gente vai estar postando aula semanalmente. Espero que essa primeira introdução tenha quebrado alguns conceitos, algumas coisas que você tinha aqui. O algoritmo é muito complexo, que eu vou ter que estudar muitas horas e horas. Bom, estudar você vai, mas de uma forma muito mais fácil, muito mais simplificada, do jeito que a Cruzita sabe fazer, beleza? Então, eu espero você na próxima aula. Um forte abraço, valeu!